Bom dia, tudo bem? Que maravilha, mais um dia à nossa frente, né? Vamos fazer então a nossa agenda da reforma íntima do dia 13 de novembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó estão no reino de Deus e que vós sois repelidos de lá. Lucas 13, 28. Meta do mês: exercitar a paz em família. A benefício da paz, não te fixes nas pequenas desarmonias que te rodeiam. Emmanuel no livro Instrumentos do Tempo. Meta do dia: cultivar a bênção do Evangelho no ambiente doméstico, estimulando a indulgência e o esquecimento das ofensas. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus o estímulo à indulgência e ao esquecimento das ofensas. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer por todos os ensinamentos que o Evangelho de Mateus vem nos concedendo todos os dias. E queremos, Jesus, rogar a Ti que nos ajude a compreender o Teu Evangelho, que nos ajude, Jesus, a fazer a nossa reforma íntima. Que possamos, Jesus, ser benevolentes para com nossos amigos, para com aqueles que trabalham conosco, aqueles que convivem conosco, os nossos familiares. Fortalece em todos nós o amor e a fraternidade. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, domingo, é o último dia da reunião Ismael, que está acontecendo em Brasília. Então, busquemos sintonizar com os benfeitores, os enviados do Cristo, responsáveis pela evangelização do Brasil. E vamos também buscar rezar um pelo outro, rezar por aquela pessoa que a gente não é tão simpática e que ela também não é tão simpática a nós. É uma maneira de nós irmos vencendo as dificuldades. Vocês lembram da agenda da reforma íntima que a gente leu há pouco, né? Então, que a gente consiga estimular a indulgência, o esquecimento das ofensas, né? E buscar superar as pequenas, os pequenos atritos, né? Que vão nos afastando um do outro, vão nos repelindo. É um momento, meus amigos, que nós temos único para nos ajustar mesmo, né? Para nos ajustar. Então, nós estamos nos preparando para amanhã também, que é segunda-feira, que é o dia da triagem fraterna. Todos aqueles irmãos que desejam fazer o tratamento em nossa casa espírita. Você está com dificuldades, está tendo pesadelos, está muito nervoso, irritadíssimo, com problemas diversos, ideações suicidas, pensamentos depressivos, que tal fazer um tratamento espiritual? Então, amanhã, a partir das 8 horas da noite, nós temos a triagem fraterna. Lembrando também aqueles amigos que desejarem fazer o tratamento à distância, pode estar entrando em contato conosco pelo WhatsApp 66984667110. É recomendado àqueles que têm dificuldades de locomoção até a casa espírita ou reside em outra cidade. Lembrando que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil.
Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes aos infantes. Mateus capítulo 11, versículo 25. Hipercultura. Alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização, mas por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. Levantou embarcações que se alteiam, como sendo palácios flutuantes, e criou o torpedo que as põe a pique. Estruturou asas metálicas poderosas que, em tempo breve, transportam o homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que comumente decorre do ócio demasiado. Organizou hospitais eficientes e, de quando em quando, lhes superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos, enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora realiza incursões a pleno espaço nos albores da astronáutica e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o Mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizermos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, março de 1964, e também no Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 17. Meus amigos, vocês já perceberam que as mensagens dessa semana vieram de encontro às nossas indagações e está dando cada puxão de orelha na gente? Então, é muito importante que a gente não fique só no puxão de orelha, né? Que a gente saia desse milindre que às vezes a gente acha que é pra gente, né? Que a gente, tá pegando no meu pé, né? Mas a gente vê que
se está pegando, se está doendo, tem alguma coisa que a gente tem que ajustar, né? E, então, quando Jesus faz essa prece ao Pai, dizendo, né, a Deus uma gratidão por ter colocado ao lado dele na tarefa redentora pessoas tão frágeis. Quem que estava? Porque não estavam os doutores da lei, não estavam os fariseus, né, nem o pessoal do Sinédrio. Quem que estava do lado do Cristo? Os pescadores, prostitutas, leprosos, loucos, endemoniados. Essa era a clientela do Cristo. E é interessante que ele dá graças a Deus porque o Pai direciona a pessoa certa. Então, essas pessoas estavam ávidas do conhecimento e tinham tanto poder dentro delas que só Jesus conseguiu unir grupos tão divergentes para auxiliar nessa tarefa. E quando a gente estuda o livro Paulo e Estevão, a gente vê que Paulo também vai compreender essa dinâmica do Cristo. Isto depois de 3 anos no deserto, 3 anos depois lá em Tarso, sozinho, trabalhando na reciclagem, estudando o Evangelho do Cristo. Aí que ele vai conseguir compreender que o ensinamento de Jesus era para esse pessoal, porque os outros não queriam ouvir. Pode ver que as pessoas do Sinédrio, os fariseus, quando Jesus ia lá para pregar, tanto Jesus quanto o próprio Paulo, que a gente vê no livro Paulo e Estevão, eles eram escorraçados, né? Eles queriam apedrejar, queriam prender. E então, o que que a gente vem trazer, o que que o Emmanuel vem trazer para nós, que o ser humano trabalhou tanto a cultura, a intelectualidade, que fez coisas para o bem, por exemplo, fez um avião que transporta a gente o mais rápido possível para o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo utiliza o instrumento do avião para bombardear amigos, bombardear pessoas, destruir cidades. Criou tecnologias imensas na medicina, mas também aperfeiçoou o lado para o aborto, para a destruição. Então, a gente vai vendo que, como Emmanuel fala, que a gente tem que ir trabalhando uma educação geral no ser humano, né? Não deixar que a razão destrua o sentimento e nem deixar o sentimento tomar conta da razão. Então, que a gente consiga utilizar tudo o que está a nosso favor pela espiritualidade amiga, que envia a cada período tarefeiros que vêm para conduzir a humanidade a um avanço tanto tecnológico, e hoje nós estamos precisando de avanços de irmãos que vão nos auxiliar no avanço moral da humanidade. Porque tecnológico nós estamos muito avançados, né? Mas é muito importante a gente ir fundo lá no Evangelho de Jesus e buscar, não no fanatismo que escraviza, que exclui, que mata, mas buscar a essência do Evangelho de Jesus, que é o amor, que é a fraternidade, que é fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós. Então, é dentro dessa perspectiva que nós temos que trabalhar também como espírita, porque o espiritismo ele vem com o compromisso de restaurar os ensinamentos do Cristo redivivo, o evangelho estudado pelos primeiros cristãos.
Porque nós passamos aí mais de 2000 anos e a gente, dentro desses processos, nós fomos desconstruindo o evangelho e criando o evangelho de acordo com os nossos interesses. E foi perdendo a essência, que é o Cristo. Então, o evangelho sem Jesus não liberta. O evangelho sem Jesus escraviza, mata, extermina. Então, meus amigos, vamos buscar, como diz o Emmanuel, nesse sentido, vale recordar que Jesus, o Mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizermos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Então, meus amigos, que a gente tenha essa, esse trabalho do Cristo em mente. E vamos parar com essas questões que nos afastam de Jesus, que nos afastam do outro. Busquemos o amor. Se eu quero que o outro seja tolerante, que eu quero que o outro isso, aquilo outro, então vamos ser primeiro. Vamos dar o primeiro passo para a harmonia, para a sintonia com Jesus. Vamos tirar isso que fica nos repelindo. É difícil, eu sei, não é fácil. Já tenho passado por isso também. A todos os instantes, a gente tem que ir vencendo isso. É um compromisso com a gente, com o evangelho, não é com a casa espírita, com o templo religioso que a gente frequenta. É com Jesus. Jesus colocou do nosso lado aquelas pessoas que precisam nos ajudar na educação nossa, do nosso espírito. Então vamos pensar muito nisso, refletir, fazer prece, pedir a instrução do nosso anjo da guarda para nos auxiliar. Bondoso Jesus, nós te damos graças por ter revelado essas coisas a nós em tempo oportuno para o nosso melhoramento. Ajude, Jesus. Nós sabemos que tem muitas coisinhas em nós que nos impede de estarmos ligados a Ti. Mas queremos, Jesus. Queremos nos fortalecer. Queremos modificar a nós mesmos. Ajude-nos, Senhor, a sermos tolerantes, a sermos indulgentes, a sermos benevolentes, a sermos fraternos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz. Que Deus nos abençoe a todos.